Em Romanos 7,23, é a luta que o apóstolo Paulo tinha. Ele diz assim, abre aspas, a lei que rege os meus ou os teus membros, aí está falando do corpo carnal, né? É uma lei diferente da lei que rege o meu e o teu espírito, mente, teu pensamento. Então são leis e são leis de Deus, e contra essas leis você não pode lutar. Você não tem, você pode lutar no sentido de tentar se controlar um pouco, mas você não pode lutar para aboli-las, para retirá-las, para que elas deixem de ser, porque são leis. A lei que está nos membros do meu corpo humano é uma lei diferente da lei que rege a minha mente. Porque a minha mente é a mente de Cristo, a qual recebi antes da fundação do mundo. Que esteja adormecida ou ativada, depende de você ouvir o que eu te ensino aqui, né? Tem uma lei. Agora, tem uma lei no meu corpo que é a lei do diabo. É a lei do leva vantagem em tudo. É a lei do vai chorar a mãe de alguém, então vai chorar tu. A minha não, como dizia na rua lá, na minha adolescência, em Guadalupe. Vai chorar a mãe de alguém hoje, então vai ser a tua, a minha não. E aí já sabe o que ia rolar, né? Então, por que essas leis são assim? Também tem explicação. Por que isso é assim? A gente não poderia viver num corpo completo, que andasse em linha com o espírito? Seria uma coisa tremenda, eu imagino. Mas esse é um dardo que Deus deixou no corpo de todo mundo para que a gente dependa dele. Porque isso, Deus é assim. Não me pergunte por quê, mas Deus é assim. Deus quer que você dependa dele, né? Então por que isso é assim? Porque tudo que é mal, tudo que é ruim, foi restringido ao corpo de carne. E a evidência disso está em Romanos capítulo 8, verso 3. Que Deus encerrou quer dizer trancou e jogou a chave fora. Todo o pecado, tudo que é ruim, tudo na carne. Romanos capítulo 8, verso 3. Então a tua carne tem tudo o que é ruim. Por isso que não pode se conciliar com o Espírito, que tem tudo que é de Deus. Por isso é que Paulo diz, quando eu quero fazer o que agrada a Deus, porque eu conheço o que agrada a Deus, afinal, Ele me deu isso lá antes da fundação do mundo, eu encontro nessa camisa que me veste uma outra lei que guerreia contra a lei que está no meu homem interior. E aí eu cometo falhas. Isso é um dilema de todo mundo. E a religião, primeiro por não saber explicar, segundo por seus interesses próprios, joga tudo isso em cima de um suposto diabo vivo para depois te vender a libertação. O que você acha? Conclusão, se é uma guerra sem fim, né? Se é uma guerra durante toda a tua vida, não vai acabar, você vai viver a vida inteira com essa guerra. Então, peraí, vamos tratar isso diferente? Vamos. Do que tem tratado até aqui? Vamos. Por quê? Porque isso é uma guerra sem fim, né? Essa é a complexidade com a qual todo ser humano é formado. Sem exceção, hein? Tua vovó também. Como eu falei no início, que o ser humano é uma formação complexa. Bem complexa. Portanto, a partir de agora, você é capaz de identificar a origem de quê? De pensamentos, de sentimentos, de sensação, de reações. Me dá um minuto. Deixa eu te contar uma coisa que eu vi no sistema religioso, que eu participei lá uns 11 anos, quando eu cheguei até a ser pastor no sistema religioso lá. Muito bem. Fiz seminário, bacharel em teologia, essas coisas todas aí. Bom, uma vez eu participava do grupo ministerial que dirigia as congregações. Chegou um adolescente numa reunião dessa do ministério lá naquela época, com uma situação muito constrangedora, porque cheio de má consciência, cheio de culpa e chorando mesmo,
porque ele tinha tido um sonho erótico na noite anterior e ele estava com medo, porque é um sonho erótico, o cara é solteiro, e sistema religioso é... Margarita fica rindo das minhas histórias. E o sistema religioso diz, claro, sexo depois do casamento, não entremos nessa questão agora, mas o fato é que aquele jovem, um rapaz cheio de vida, né, com os hormônios saltando no corpo, poxa, assim, eu sou um pouco adolescente também, eu sei o que é isso, né? Então, os hormônios na flor da pele, o corpo passando por aquelas transformações que todos nós passamos nessa idade, e o homem cheio de culpa porque tinha tido um sonho erótico e chegou ao orgasmo durante a noite, sozinho na sua cama, sonhando, sabe lá Deus com quem, e ele chegou lá cheio de culpa, que o diabo está na minha mente, que o diabo está na minha vida, que o diabo me pegou, porque eu sonhei, porque eu não posso, porque imediatamente os líderes do sistema religioso naquela época ficaram de pé, botaram o jovem joelhado assim no meio, fizemos uma rodinha assim, e impondo as mãos para livrar aquela vida da mão de Satanás do sexo, porque aquela vida estava nas mãos do demônio, do diabo, do capeta, que quer a juventude, aquele monte de baboseira e tudo mais. Agora eu acho que e terminou aqui a história. Agora eu acho que com o que eu falei até aqui nessa ministração de hoje, você já é capaz de dar um conselho para um jovem assim, de explicar para ele de onde vêm esses pensamentos do sonho da noite, não sabe? Não é? Isso vem da onde? Isso vem da carne. Por quê? Porque a carne tem necessidades. A carne sente sede, a carne sente fome, a carne sente sozinha. O corpo pede vontade de ir ao banheiro e vontade de sexo também. Isso é uma coisa natural. Natural da natureza humana. Entende? Isso não é o diabo que entrou naquela mente. Mas como a ignorância graça nos púlpitos do sistema religioso, ali esteve mais uma vida transtornada pelo desconhecimento. Lamentavelmente. Espero estar falando para alguém que já tenha passado algo assim e que essa palavra, essa palestra, essa ministração esteja livrando. Então, você identifica o que agora? Bom, eu tenho que identificar para saber lidar. Claro, quando você conhece teu inimigo fica mais fácil você lidar contigo mesma, contigo mesmo. E uma coisa que está faltando um pouco na gente, sabe o que? Empatia. Sabe o que é empatia? Empatia é aquela possibilidade que a pessoa tem de tentar mentalmente se colocar no lugar daquela outra, imaginando como seria se eu estivesse no lugar dele. O que eu faria se eu estivesse no lugar dela? Isso se chama empatia. Você só é capaz de sentir empatia quando você entende a tua fraqueza. Quando você não entende a tua fraqueza, ou não está nem aí para esses assuntos, você não vai sentir empatia. Porque você vai achar sempre os outros piores do que você. Vamos trocar isso aqui agora e colocar nas palavras. É a mesma coisa, mas em outras palavras. Você vai se achar melhor que os outros. E aqui ninguém é melhor que ninguém. Porque todos temos um mesmo corpo vestido por uma mesma porcaria de carne. E quando você conhece isso, isso muda você para melhor. Então, quer viver bem? Durma bem, se alimente bem, né? Quer prosperar? Semeie. Porque essa é a lei da prosperidade que Deus instituiu para a tua vida. Lá em Gálatas capítulo 6 diz que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina. E se você está sentindo utilidade, está recebendo utilidade na palavra que eu estou ministrando para você, eu te convido a semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais
Sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.